Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal, mais uma vez aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância. Deus é lindo, Deus é o nosso guarda fiel do seu povo. Ele é maravilhoso, Ele é digno. Aleluia, toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, que nós venha diminuir, Ele venha crescer, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Tudo é para a honra e glória dEle. Tudo que acontecer na nossa vida, de bom, de milagres, é para glorificar o santo nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Se você receber um milagre, uma bênção, através desse canal, pela palavra, pela oração, pelo louvor, não se esqueça de testemunhar, de falar da grandeza do Senhor, da maravilha do Senhor. Inscreva no canal aí seu milagre, sua bênção, que é para engrandecer o nome do Senhor, porque a serva do Senhor está em oração pela sua vida. E se você alcançou um milagre do Senhor aí, que Ele falou que ia fazer proeza e maravilha na vida do seu povo, então vamos aí testemunhar para engrandecer o nome dEle. É tudo para a honra e glória dEle. Tudo que acontecer na nossa vida de bom é para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, né, meus irmãos? Entre com alegria, deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like, porque você está abençoando o canal. E abençoando o canal e a palavra de Deus, né? Porque vai ser enviada para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. E você que é inscrito, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus venha inclinar os ouvidos às suas orações, às suas petições aí, que você está pedindo. E você que não é inscrito, se inscreva, abençoe o canal. Não importa que você seja de outra religião, que você é de outra igreja, que você tem outro ministério. Não, nós não pregamos a placa de igreja, nós não pregamos aí religião, nós pregamos a palavra de Deus, Jesus. Jesus, Ele não faz acepção de pessoa, Ele veio para todos. E estamos aí juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. Vamos no ID? Aqui, segurando nas mãos. Deus quer essa união das igrejas, meus irmãos. Deus quer a união da sua igreja, meus irmãos. A palavra de Deus é paz, é amor. Não deixe sua fé, não deixe sua fé tirar você da bênção do Senhor, com seus irmãos aí juntinho na mesma fé, na mesma concordância. Eu estou falando para você porque eu conheço muitas igrejas que você não pode ir para lá, para cá, nem se juntar com alguém assim. É muito triste uma coisa dessa, né, meus irmãos? Eu já frequentei igreja assim, meus irmãos, em nome de Jesus. Mas o meu ministério não vai ser assim, não. O meu ministério vai ser comunhão com Jesus. Esse ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos vai ser comunhão com Jesus. É todos nós. Não importa a sua língua, não importa a sua religião. O importante é você ouvir a palavra de Deus, se conectar nela, crer, acreditar, ter fé e vamos para frente. Que Jesus é conosco, em nome de Jesus. Amém? Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. Eu tenho certeza absoluta que Ele está no controle desta obra, porque senão Ele já tinha me tirado. Glória a Deus, aleluia. Eu falo, Senhor, não me deixa fazer aquilo que nem agradava os teus olhos, e nem aquilo que não é determinado pelo Senhor. Não me deixa fazer. Eu oro às madrugadas, de dia e de noite, e falo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, assim na terra como no céu. E direcionada por Ele. Amém, meus irmãos? Vamos andar assim? Já convidei Ele como nosso convidado especial, que nem tanto Ele pediu para mim. Quando eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, e eu sou obediente. Aqui tem a cadeira do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo que eu coloco. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos prosseguir? Vamos para a palavra? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra em nome do Senhor Jesus? Esse divisor de água que o Senhor mandou para conosco, faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo, forte, né, meus irmãos? E a palavra é bem grande, é graça, é glória, é bênção, em nome de Jesus. Que o Senhor me dê graça, me dê vitória, nesta hora, em nome de Jesus. E nós vamos para Eclesiastes,
Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E o refrão da palavra fala assim: a necessidade da renovação espiritual. Nós precisamos, né, meus irmãos? Todos nós. A necessidade da renovação espiritual. Todos nós precisamos de renovação espiritual. Então, o Senhor trouxe essa palavra para conosco nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós vamos para Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Capítulo 3, versículo 15, fala assim, versículo 15. Glória a Deus, aleluia. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus pede conta do que passou. Aleluia! Vamos prosseguir para nós entender? Na palavra. Aleluia! Salomão afirma que Deus pode contar do que passou. A igreja do Senhor Jesus Cristo necessita de uma renovação continua. A igreja sempre passou por reforma espiritual ao longo da história cristã. Renovar é o mesmo que tomar. Renovar é o mesmo que tornar novo, novamente, restaurar, recomeçar, rejuvenescer, revigorar. Em 1 Samuel capítulo 11, versículo 14, lemos: e disse Samuel ao povo: vinde, vamos-nos a Gigal e renovemos ali o reino. Precisamos sempre de uma renovação individual e coletiva. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, glória a Deus! Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos continuar para nós entender. Em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8, é dito que, ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tornara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico, do Senhor. Em Jó capítulo 14, versículo 7, a palavra de Deus afirma que a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não secarão os seus rebentos, e não secarão os seus rebentos. E em Jó capítulo 29, versículo 19, versículo 20, o patriarca sentindo-se uma árvore que precisa de renovar
renovo. Lembra a minha raiz, lembra a minha raiz. E se estendia juntos às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Glória a Deus, aleluia. Forte a palavra, hein, meus irmãos? Eita glória. Em Salmo 51, versículo 10, Davi implorou ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Após o seu pecado, Davi sentiu a grande necessidade de um coração renovado. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Salmo 103, versículo 3 até o versículo 5. O salmista apresenta 4 manifestações do Senhor, dizendo: Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, quem enche a tua boca de bem, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Glória a Deus, aleluia. Em Salmo 104, versículo 30, o salmista se dirige ao Senhor dizendo: envia o teu Espírito e são criados. Envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra, e o Espírito Santo que renova a face da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é fiel, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor. Em Isaías capítulo 40, versículo 30, o profeta Isaías afirma que os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão com asas, como águia. Correram e não se cansaram, caminharam e não se afadigaram. Olha aí, a força do Senhor é o nosso vigor. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa alegria. Aleluia, glória a Deus. Em Isaías capítulo 41, versículo 1, o próprio Senhor disse: calai vós perante mim, ó ilhas, povos, renovai as suas forças. E em Lamentação capítulo 3, versículo 22 e versículo 23, o profeta Jeremias afirma que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. De não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são todas cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém e amém. Aleluia. Em Lamentação capítulo 5, versículo 21, o profeta Jeremias clama por renovação, dizendo: convertei-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias, como daste. Aleluia, forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2,
Paulo disse: e não vós conformeis com este mundo, mas transformai vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória, glória, aleluia por esta palavra, Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo afirma que, ainda que o nosso homem estéril se corrompa, ainda vou repetir, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo afirma que, ainda que o nosso homem estéril se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus, aleluia! Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, Paulo afirma: já vós despiste do velho homem com os seus feitos, e vós vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em Tito, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5, Paulo diz: mas quando apareceu da benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! A serva do Senhor vai ler mais uma vez aqui o Tito, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Paulo diz: mas quando apareceu da benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Olha forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Não pelas obras que Deus nos salvou, mas pela regeneração. Glória a Deus, aleluia. Pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Eita glória, linda essa palavra, né, meus irmãos? Forte. Vamos para a conclusão. Renovação espiritual é sinônimo de avivamento. O cristão precisa buscar renovação todos os dias. Buscar por renovação espiritual traz de volta o primeiro amor traz de volta o primeiro amor é uma devoção maior por Cristo. Olha, forte. Eu vou ler a conclusão mais uma vez, meus irmãos, entender. Fica bem explicadinho. Glória a Deus, presta atenção. Renovação espiritual é sinônimo de avivamento. O cristão precisa buscar renovação todos os dias. A busca por renovação espiritual traz de volta o primeiro amor e é uma devoção maior por Cristo.
é uma devoção maior por Cristo. Glória a Deus, aleluia, até aqui. Buscar renovação espiritual. Nós temos que buscar, que a palavra está falando todos os dias. Renovação espiritual. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é fiel, né, meus irmãos? Deus é soberano, Ele é digno de honra, de glória e de poder. Que palavra linda e eficaz. Vamos glorificar o Senhor por esta palavra? E eu faço um convite aos meus irmãos em cima desta palavra. Você entendeu a palavra? Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, é confessar. Você que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você entendeu a palavra? Você vai ali no cantinho, você quer confessar? Você vai ali no cantinho humildemente todo o seu coração e fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, minhas transgressões, escreve meu nome no livro da vida. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, porque eu entendi a palavra. Aleluia, glória a Deus. Se você não entendeu, peça inteligência e sabedoria para o Espírito Santo que Ele vai te dar. Mas não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, é confessar Jesus. E o Senhor vai te abraçar, tirar esse fardo pesado, te dar o dele que é leve, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o convite, quando eu faço o convite para aquele que não entregou a sua vida para Jesus, o convite também para aqueles que saíram da presença do Senhor. Amém? Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Perdoe hoje, confesse hoje, volte para Jesus hoje, aceite Jesus hoje, ame hoje, perdoa aqueles que te fizeram mal hoje e volte, venha para o meio. O Senhor te convida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e que Deus te dê vitória. E que te dê sabedoria para você entender essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.